Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje eu trouxe uma resenha para vocês. Vem comigo, vem conhecer um pouquinho sobre Verity, da Colleen Hoover. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu decidi fazer essa resenha, trazer essa resenha hoje para vocês. Eu tinha até comentado no vídeo passado que eu queria conversar sobre esse livro com vocês e saber também a opinião de vocês. Então, e esse livro também mexeu muito comigo. E vocês sabem que eu gosto muito da Colleen Hoover, acho que a escritora que tem mais resenhas aqui no canal. A gente escreve pra caramba sobre ela no nosso blog. E inclusive tem a resenha de Verity lá. Então, mas eu precisava trazer aqui pra vocês pra gente discutir, pra gente conversar um pouquinho. Então vamos começar a falar sobre o livro. Eu fiz aqui um resuminho e eu vou contar algumas especificações do livro. Ele é um livro da Colleen Hoover, foi o último lançamento da autora nesse ano de 2018. Ele é independente, né? Ela se autopublicou. Tem 333 páginas e é um thriller, é um suspense. E foi a primeira empreitada da Colleen nesse gênero. E a Colleen Hoover, ela é muito bem sucedida em muitas coisas que ela faz. Nós já conhecemos, você que nunca leu um livro dela, eu te indico a começar pelo primeiro livro que ela publicou, que é Métrica, que inclusive já tem publicado aqui no Brasil. E tem muitos livros da autora publicados aqui no Brasil, então eu te aconselho a começar por esse. Mas ela é muito bem sucedida, ela tem uma escrita muito boa e conforme os anos foram passando, a escrita dela, a tendência foi melhorar, né? Enfim, mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre Verity. E essa foi a primeira empreitada da Colleen, a primeira tentativa dela nesse novo gênero, porque ela é uma escritora de romances, de jovem adulto, e ela é muito bem sucedida nessa área, né? E acho que ela tentou, será que vai dar certo, né? E fez um super sucesso. Verity tá aí, logo quando ela lançou, entrou na lista dos mais vendidos, porque ela é uma autora já de renome, lá fora principalmente, aqui também já tem um nome. E Verity ficou entre os mais vendidos logo no início da sua publicação, da sua estreia. E passou um tempo, eu fui ler esse livro no mês passado, em fevereiro. Eu não li assim que lançou, não li desesperadamente, não, como geralmente eu faço. Eu deixei passar um tempo e li agora em fevereiro. O que acontece? Eu gosto de ler suspenses, eu gosto de ler thrillers psicológicos, eu gosto de ler romance policial, apesar de não ler tanto como eu já leio romance, já é algo habitual meu. Mas eu leio também suspense e eu fui dar uma chance para Colleen Hoover nessa área. E antes de eu começar a falar sobre as minhas impressões sobre o livro, vou falar um pouco sobre o livro no enredo em si. Ele conta a história ele traz três personagens principais, que é a Lowen, a Verity e o Jeremiah. A Lowen é uma escritora que ela também escreve suspense, ela escreve thrillers, e ela não tá fazendo muito sucesso. Ela lançou um livro que foi até bem vendido, mas ela tá vivendo uma fase um pouco complicada, ela tá bem falida, ela está prestes a falir. E ela recebe uma proposta que seria terminar uma série de uma outra autora, no caso a Verity. Aí a Lowen, ela recebe essa proposta, né, milionária, de terminar esses livros da Verity, porque a Verity, ela estava impossibilitada de continuar escrevendo. A Verity é uma escritora muito famosa também, do mesmo gênero da Lowen, e ela sofreu um acidente, mas ninguém sabe, né, isso é uma coisa completamente escondida, tanto pela editora quanto pela família da autora, da escritora, e ninguém sabe que ela está doente. Então ela é contratada pela editora para dar continuidade aos livros, né? E o terceiro personagem é o Jeremiah, né, que é o marido da Verity, e ele parte ali para a parte das negociações, né? Ele fala com a Lowen. E eles se conhecem, é interessantíssimo, porque eles se conhecem num momento bem estranho.
Bem estranho mesmo. O primeiro encontro da Lauren com o Jeremiah não é quando eles se conhecem na editora para falar sobre os negócios. Não é. É uma coisa assim bem esquisita mesmo. O primeiro encontro deles. Eu posso contar isso porque tá nas primeiras páginas do livro. É quando ela tá indo atravessar a rua. Um cara na frente dela estava mexendo no celular. Ele vai atravessar a rua quando ele é atropelado e o cérebro dele é esmagado e voa sangue para tudo quanto é lado, inclusive na roupa dela. E ele estava atrás, o Jeremiah estava atrás dela, né? Porque ele também iria atravessar e ele meio que é a primeira pessoa que socorre ela ali naquele momento, né? Que ajuda ela, né, a se limpar e tal, ver se ela tá bem, né? No meio daquele acidente todo. Enfim, esse é bem creepy, né? É o primeiro encontro deles. E depois que as negociações são feitas, ele convida, ele fala, né? Jeremiah fala pra Lauren, não, você vai passa um fim de semana lá na nossa casa, que você vai poder escrever, você vai poder olhar os documentos da Verity, entrar no escritório dela e descobrir tudo de onde ela estava escrevendo o último livro dela, que era uma série de livros, né? E é o que a Lauren faz, ela aceita, obviamente, a proposta, porque ela precisava do dinheiro, e vai para essa casa do Jeremiah e da Verity. E lá ela começa a descobrir várias coisas, né? Várias situações que a família, várias tragédias que a família passou nos últimos tempos, né? Além do acidente da Verity, que deixou ela praticamente em estado vegetativo. O casal tinha 2 filhas, né, gêmeas, e elas ambas morreram num período muito curto de tempo. Então, uma menina morreu, depois a outra morreu e por fim veio o acidente da Verity. Então a família tá num mar de desgraça. E eles têm ainda um filhinho mais novo, né? Que o Jeremiah cuida e ele cuida também da Verity, né? Eles têm uma enfermeira que cuida dela. E essa é a vida do Jeremiah. Muito complicada, bem braba mesmo. Quando a Lauren chega na casa, primeiro ela começa a pesquisar, a tentar descobrir qual era o que a Verity pretendia para os livros seguintes, né? Ela começa a ler os manuscritos, começa a ler os livros dela para entender todo o enredo. Aí vem uma parte interessante que é toda a organização do escritor. Para nós leitores, eu acho que é interessante entender como é que a mente do escritor funciona, né? Até que ela finalmente encontra algo que ela não queria ter encontrado, que é um manuscrito de uma autobiografia da Verity. E nesse manuscrito da autobiografia da Verity, gente, é uma coisa absurda. É absurda e é só coisas assim. Ela começa narrando como ela conheceu o Jeremiah, como eles se apaixonaram e toda uma obsessão que essa mulher tinha por esse marido dela. A Verity tinha pelo Jeremiah. Então ela narra ali toda a obsessão dela, tudo que ela fazia era voltado para estar com este homem, tudo que ela desejava era agradar ele de diversas formas, independente de como fosse, ela era voltada fixamente para ele. Então, no livro, no manuscrito, tem vários capítulos voltados só para Verity, querendo fazer de tudo pelo Jeremiah, seja de diversas formas, né? Até que ela descobre a gravidez e as coisas ficam um pouco mais tensas, né? Ela começa a narrar que uma aversão às filhas, né? Que ela não gostava das filhas e, gente, é horrível. É horrível. Tem coisas ali no livro que você vê que é de uma mente doentia mesmo, que você espera de uma mente doentia. A Lauren, como qualquer pessoa, ela fica, obviamente, aterrorizada com aquilo. E, em paralelo a essa situação, começa a brotar também um sentimento da Lauren pelo Jeremiah. Começa a surgir uma atração entre eles. É um cara que tá ali vivendo uma situação difícil. E ela vê que, é um homem novo que tá com uma mulher no estado vegetativo. E se um pouco do que a Verity falava, escreveu no livro dela, era um pouco do que a vida deles dois juntos era antes, para ele deve estar sendo extremamente difícil não ter mais a esposa. E ela começa a se interessar pelo Jeremiah
E essa atração começa a se tornar recíproca. E é aí que as coisas começam a complicar mesmo no livro. Por quê? O que ela faz? Ela conta toda a verdade do que está no manuscrito e dali acaba meio que com a obrigação dele ser um bom marido, descobrindo várias coisas que a esposa dele fez de errado, poderia separar eles dois e ele, sei lá, dar um fim naquela mulher de alguma forma, colocá-la numa clínica ou terminar o casamento de alguma forma para ficar com a Lowen, ou ela deixaria tudo em off e deixaria ele manter a vida dele do jeito que está e simplesmente se afastaria dessa família depois de terminar de escrever os livros. Esse é o grande questionamento da Lowen. Ela conta toda a verdade do que ela leu ali no livro, ou ela se mantém na dela e se afasta dessa família. Paralelo a isso, tem outros questionamentos, né? E outras coisas que vão deixando o livro mais instigante, que é o fato da Lowen começar a ver a Verity. Ela começa a suspeitar que a Verity não está doente de verdade. Será que essa mulher está mesmo doente? Eu tô vendo ela andando pela casa, eu tô vendo ela em diversas situações diferentes. As coisas estão ficando esquisitas dentro dessa casa. E eu acho que essa mulher não está doente de verdade. E é a evolução desse mistério, desses questionamentos e dessa situação toda que vai dando vida ao livro e a gente vai acompanhando ao longo de toda a história, ao longo dessas 300 páginas. É um livro interessante, Bárbara? É interessante. O mais interessante ali do livro, que eu achei, foi o manuscrito da Verity. É muito doentio de verdade. Mas ao mesmo tempo você fica querendo conhecer mais essa mulher, porque ela é a personagem mais interessante do livro, eu achei. E tem uma coisa que é muito clara também no livro, que é a manipulação na escrita, né? A Verity, ela escreve e tudo que ela escreve, a Lowen acredita e ela utiliza daquilo que ela escreveu para meio que se dar bem com o Jeremiah. Bom, então o enredo vai girar basicamente em torno desse triângulo amoroso que foi construído, e lembrando que tá todo mundo dentro da mesma casa, tá? Também vai girar em torno dessa manipulação do manuscrito da Verity. Se aquilo tudo que ela escreveu for verdade, é uma verdade muito macabra, aquela mulher é doentia, e também em torno do se a Verity está mesmo doente ou não. Porque existem pistas de que ela talvez esteja bem, existem coisas que a Lowen vê dentro da casa que indicam que aquela mulher está muito bem de saúde, né? E se ela está muito bem de saúde, por que que ela se permite manter naquela situação? É para segurar o marido? Tem algum outro motivo por trás disso? E a gente vai descobrir isso ao longo do livro todo, ao longo do desfecho da história. E é interessante. Agora, a minha opinião sobre o livro. Eu achei que a Colleen Hoover ela se deu bem nessa primeira entrada dela no mundo do suspense. Eu achei que ela escreveu um livro que é realmente instigante, que te dá vontade de ler, mas isso para ela é fácil. Todos os livros dela são assim, independente do gênero. Ela consegue prender o leitor na escrita dela. Mas é óbvio que tem claras falhas no livro, e eu já vou chegar nelas. O ponto alto do livro é o manuscrito da Verity, que é a coisa mais interessante do livro todo. E a personagem Verity, ela é a mais interessante dali dos três. A gente não sabe o que está acontecendo com aquela mulher, quem ela é de verdade. E é ela que carrega o livro nas costas. Tem um romance entre o Jeremiah e a Lowen? Tem. Mas, ao contrário de todos os mocinhos da Colleen Hoover, ele não conseguiu me conquistar. Os personagens comem todo suspense. Todo suspense tem, todos os suspenses que eu li. Todos os personagens eles têm uma falha de caráter, então naturalmente a gente não gosta deles. Eu não consigo gostar de personagens em livros de suspense. Eu sei que nós vamos encontrar falhas de caráter neles e essas falhas vão ser aumentadas, né? De acordo com a história. E aqui é um caso deles, em Verity é um caso deles. Todos eles têm alguns probleminhas e mesmo sendo um mocinho de Colleen Hoover, eu não consigo me conquistar. Eu odiei o Jeremiah. Ele, assim, odiei mesmo, gente. Eu achei, assim, o pior personagem
do livro foi ele. E apesar mesmo dele ter todas aquelas características apaixonantes dos livros dos mocinhos da Colleen Hoover, foi o personagem que eu menos gostei. O que eu não gostei no livro? O final é extremamente frustrante. Você não sabe muito bem no que acreditar e no que esperar. Até um determinado momento eu achei ok. Tem um epílogo, eu acho que, se eu não me engano, é no epílogo que acontece um determinado fato e que eu achei muita sacanagem. Eu odiei o final desse livro. Odiei. Eu não sei quantas vezes eu posso falar isso, mas horrível. Foi um final péssimo. Outra coisa que acontece no livro todo, nós somos manipulados. A verdade é essa, gente. Se você acha que não vai ser manipulado, você vai ser manipulado e você vai ficar sem saber em quem acreditar. Você vai ter que escolher em quem você acredita. Eu acho que nem a Lowen sabe muito bem em quem acreditar por conta do final deste livro. E o grande questionamento realmente do livro é em quem você vai acreditar, no que você vai acreditar, em qual história você vai acreditar. Bom, eu fiz a minha escolha, eu fiz a minha opção e eu já conto pra vocês. Mas antes disso eu vou fazer algumas referências. Esse livro, ele me lembrou muito. Quando eu li, eu não tinha me ligado nisso. Mas depois de uma conversa com a Michelle, ela estava assistindo Garota Exemplar e me lembrou muito de algo que acontece em Garota Exemplar. Então nós temos uma referência à Garota Exemplar quando a Amy ela escreve os diários dela, e a mesma coisa que a Colleen faz através do manuscrito da Verity. Ela nos manipula da mesma forma como a Amy nos manipula em Garota Exemplar nos seus diários. A diferença é que Garota Exemplar tem um final satisfatório e é um bom livro, apesar do início ser lento. Diferente de Verity, que é um livro mediano. A Colleen Hoover ainda tem muito que melhorar no ponto da escrita dela no gênero suspense. Uma coisa que eu tenho notado muito recentemente nas últimas publicações dela, geralmente os livros dela são muito fechadinhos, assim, eles não crescem num núcleo, eles são voltados para aquele núcleo, tanto que Verity se passa todo dentro da casa da Verity, dentro daquele ambiente. Nós temos poucos personagens, não temos muitas pessoas ali que entram na história, é tudo muito fechadinho. E eu gosto de livros, ainda mais se for um livro extenso, não é tão extenso assim, velho, tem 300 páginas, mas é um livro que poderia crescer mais, ele poderia trazer um desenvolvimento e sair da casa. Eu achei que ficou... E não é só nesse livro que ela tem feito isso. No último livro dela isso também acontece em All Your Perfects, muito fechadinho a história, e talvez faltou o que eu senti em Verity, um pouco mais de tempo para amadurecer o livro. É um livro que poderia ter ganhado, na minha opinião, 4 ou até 5 estrelas, mas faltou amadurecimento. Eu espero que ela continue escrevendo suspense, eu achei que é interessante, mas que ela deixe um pouquinho cozinhar esse livro mais, em fogo brando, para ele pegar mais sabor e ser mais interessante. É um livro que poderia ter crescido um pouco mais, mas não cresceu e deixou a desejar, na minha opinião. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Se vocês já leram Verity, não deixem de me contar o que vocês acharam. Se você ainda não leu, leia e depois venha comentar comigo. Por fim, dei 3 estrelas para esse livro, porque eu acredito que vale a pena a leitura. E eu escolho acreditar na Verity, porque ela se tornou a minha personagem favorita. E por um detalhe no final do livro. Me digam vocês o que vocês acham. Quem merece a confiança nesse livro? Bom, eu vou terminar por aqui. Não deixe de passar no nosso blog. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve também. E não deixe de me contar a sua opinião do que você achou dessa resenha. Siga a gente lá nas nossas redes sociais. E semana que vem eu tô de volta. Muito obrigada por me acompanhar até o final desse vídeo. E até lá. Tchau, tchau.